Pessoal, vamos agora fazer aqui as primeiras configurações do Hibernate, tá? Então a gente vai começar a montar uma estrutura com algumas classes do Hibernate, tá? Para depois a gente avançar para as próximas configurações, tá? Então a primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é estabelecer como que a gente vai trabalhar a conexão com o banco de dados, tá? No projeto eu vou trabalhar com um data source, tá? Então se a gente for lá pro nosso Google, se você pesquisar lá o que é um data source, tem aqui, ó, é o nome dado à configuração de conexão para um banco de dados de um servidor, tá? Então a gente tem que trabalhar com data source, a gente não vai fazer uma classe conectando no banco de dados, aquela coisa bem rústica, tá? A gente tem que trabalhar aqui com uma configuração avançada, tá? E qual que é o servidor que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com o Tomcat, tá? Então, o Tomcat 7, no caso, mas é o Tomcat 6 ou o Tomcat 8, a configuração vai ser praticamente a mesma, tá? Então, se nós vamos trabalhar com o data source, o data source aqui é reconhecido também como JNDI, tá? Então aqui a gente já tem um how-to de como criar um data source no Tomcat, tá? Então quando se falar em data source, vocês sempre vão ver também o JNDI, essa sigla aqui, tá? Então o how-to ele é bem grande, mas vamos aqui a algumas coisas que nos interessam, tá? Esse resource aqui a gente vai criar, resource ref também nós iremos criar, tá? Iremos trabalhar com essa parte aqui também do Java 2.comp, tá? Que eu já vou explicar para vocês o que é, tá? Esse resource que nós também iremos conhecer as configurações dele, tá? Nós vamos aprender a fazer essas configurações só que de uma forma mais básica, tá? Essa parte que nós iremos entender também, quando a gente trabalha com data source configurado, essa é a forma da gente recuperar esse objeto de conexão, tá? Então aqui, se você quiser fazer de outra forma, ou então quiser mais informações sobre um data source, você pode ver a documentação oficial aqui do servidor, tá? Tem bastante conteúdo na internet sobre isso. Eu fiz uma configuração um pouco mais básica, mas se você quiser saber mais dados, é só você acessar a parte oficial aqui do Tomcat, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável que carregue esse valor aqui pra gente, ó. Vou pegar aqui na documentação, tá? Eu quero que carregue o quê? A minha URL aqui do meu JNDI, do meu data source, para a gente não ficar errando, né, no nome, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é já vamos criar aqui um pacote. Vamos criar aqui um pacote na nossa aplicação. Vou criar aqui new package. E esse vai ser o pacote, ó, br.com.framework.implementação.crude. Tá? Esse vai ser o meu pacote aqui, onde nós vamos colocar algumas configurações de banco, tá? E nós vamos criar uma classe utilitária. Então, botão direito aqui, New Class Java. Vamos criar a nossa variável conexão útil. Tá? Então dentro dela aqui a gente vai ter o que? Um public static string. Como é uma variável estática, sempre coloca aqui em maiúsculo, ela vai carregar o valor do nosso JNDI, que é o caminho para a gente recuperar a nossa conexão com o banco de dados que está sendo carregada pelo Tomcat, tá? Vamos lá, Java underline comp underline env underline jdbc underline data source, tá?
igual, agora vai ser aqui o valor, entre aspas, né, string, tá? E agora a gente vai definir aqui o nosso valor, tá? Então, o padrão da documentação, a gente pode ver aqui na documentação oficial, tá? Ó, é java /comp/env/jdbc, e aqui é o que? É o que a gente vai usar. Aqui ele pode ser diferente o nome, tá, gente? Mas lembrando, que tá vendo aqui, ó, na configuração do WebXML, ó, aqui tá Postgres e aqui tá Postgres, tá? Então o nome pode ser diferente, mas a gente tem que se atentar a isso, tá? Eu vou colocar data source, né? Então Java, aqui é minúsculo, né? Java /comp/env/jdbc/data source, tá? Então isso aqui eu vou colocar aqui uma descrição, nome do caminho do JNDI, data source Tomcat, tá? Então vamos só conferir aqui. Beleza, tá certinho, tá? Próximo passo agora é a gente criar o nosso Hibernate útil. O que é? Esse Hibernate útil vai ser a classe responsável, tá, por ler o arquivo de configuração do Hibernate, XML do Hibernate, tá? E levantar o contexto dele, conectar no banco de dados, se for para criar tabelas automáticas, ele já vai dar esse start e assim por diante, tá? Então, próximo passo, vamos criar aqui o Hibernate útil, que é o que vai iniciar a nossa conexão com o Hibernate. A gente primeiro está criando os arquivos de configuração e depois lá na frente a gente vai fazer a chamada para esses arquivos de configuração, tá? Mas primeiro vamos construir a base primeiro. Então eu preciso de um pacote aqui, vamos separando tudo, né? Vou colocar aqui, ó, br.com.framework.hibernate.session, né? Já que o Hibernate útil é responsável pela sessão também de conexão do Hibernate com o banco de dados, tá? Então vamos dar um finish. Então dentro do meu pacote aqui é uma classe Java, botão direito, new class, tá? Vou colocar aqui Hibernate útil. E a gente vai ter aqui uma classe, tá? E vamos aqui já colocar uma descrição aqui para ela. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, responsável por estabelecer a conexão do Hibernate, tá? Ok, tá? A gente poderia ter, tá? Essa variável aqui, a gente poderia ter ela também aqui dentro do nosso Hibernate útil, tá? Nada impede de você fazer isso daqui, tá? Eu vou fazer porque para ficar igual ao código-fonte do projeto completo que você tem em mãos, tá? Mas a gente já poderia já usar direto a nossa variável que a gente acabou de criar, ok? Sempre, tá, pessoal? Sempre façam a implementação, ó, implemente o serializable do pacote java.io, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o serializable, tem bastante conteúdo na internet, mas é muito importante você implementar isso daqui, principalmente em projetos web, tá? Então vamos lá. O que eu preciso agora? Eu preciso de um objeto estático
para me prover o Session Factory do Hibernate. Tá? Então, a conexão do Hibernate tem que ser apenas uma para o sistema inteiro. Tá? Então, por isso que é estático. Então, nós teremos aqui o nosso Session Factor do pacote org.hibernate. Temos aqui o Session Factor. E vamos dar o nome aqui, build Session Factor. Tá? Isso daqui é uma chamada de método. Tá? Esse método a gente vai criar ele aqui para baixo aqui agora. Tá? Deixa eu apagar essa vírgula aqui. E aqui a gente vai criar o nosso quê? Ele vai ser privado, tá? Porque a gente tem a variável pública que vai retornar o Session Factor criado por esse método privado. Tá? Então lá, stact vai retornar o quê? Um Session Factor. E nós temos aqui o quê? O nosso build Session Factor, que vai ser o nosso método. Tá? O que esse cara faz? Vou colocar aqui na descrição, ó, responsável por ler o arquivo de configuração hibernate.cfg.xml, tá? Esse arquivo aqui a gente vai criar ainda, mas a hora que a gente chamar essa classe aqui, ele vai ler o nosso arquivo de configuração do Hibernate. Tá? Então ele retorna aqui um Session Factor. Deixa eu só arrumar o nome do método aqui. Beleza, arrumei o nome do método. Tá? Então como que vai funcionar? Primeiro de tudo, isso daqui ele vai lançar uma exceção para a gente. Então, se vai lançar uma exceção, a gente sempre coloca o quê? Um try catch. A gente não sabe qual exceção, então a gente coloca o quê? Um exception. Tá? Dentro do exception, a gente imprime no console e também a gente dá uma exceção para a máquina virtual aqui. Tá? Vou colocar aqui um exception. Vou colocar um exception initialization error, tá? Vamos colocar aqui exception vou lançar o erro aqui, tá? Ó, erro ao criar conexão Session Factor, tá? Então a gente sabe onde é que está o erro. Tá? Se ele der esse erro pra gente, que a gente vai saber onde que está o erro já, né? Isso aqui vai aparecer no console pra gente. Tá? O que ele vai retornar pra gente? Ele vai dar um return do objeto Session Factor. Tá? Só que tem que existir apenas um Session Factor. Então a gente tem que fazer o quê? Uma verificação para que só tenha apenas um Session Factor, tá? Então aqui o Session Factor, se ele for igual a null, então ele vai criar. Ó, Session Factor vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao new configuration Esse daqui é do Hibernate, tá? Do pacote aqui, ó, org.hibernate.cfg.configuration, tá? Ponto configure ponto build session factor, tá? Então, quando a gente tiver criado esse arquivo aqui, ele sabe que ele vai ter que buscar esse arquivo no pacote raiz que a gente vai criar ainda daqui a pouco, tá? Então aqui a gente consegue estabelecer apenas um session factor, tá? Ele vai criar apenas uma vez,
Porque a primeira vez ele é nulo, então ele vai criar, na próxima vez não vai ser nulo e vai retornar o existente. Assim a gente consegue ter uma sessão do Hibernate para o nosso banco, apenas uma. Tá? A gente tem que criar alguns métodos auxiliares aqui no nosso Hibernate útil. Tá? Alguns métodos aqui para retornar o session factor, retornar uma sessão corrente. Tá? São métodos auxiliares aqui para a gente. Tá? Então, o primeiro método aqui é o método que vai retornar o nosso session factor. Tá? Então, vamos lá, public static session factor. Vamos dar aqui um get session factory. Tá? O que ele vai fazer é dar um return do nosso session factor que está criado. Então, vamos colocar a documentação aqui. Ele vai retornar aqui o nosso session factor. Vou colocar aqui, ó, retorna o session factor corrente. Tá? Outro método auxiliar também que a gente deve ter é a sessão do Hibernate. Tá? Então a gente pode ter, às vezes, para cada requisição do nosso projeto, a gente pode criar uma sessão também, tá? O Hibernate fazer a operação. Então vamos lá, vamos criar aqui public static session, get corrente session, né? Sessão corrente. Tá? Então vamos dar aqui um return que a gente já começa a utilizar o objeto de cima. Ó. Vamos usar o get session factor ponto get current session, tá? Aqui ele vai retornar a sessão corrente para a gente. Tá? Dá um Ctrl Shift O aqui para a gente importar nosso hibernate.session. Tá? Vou colocar aqui uma descrição também para facilitar. Ó, retorna a sessão do session factor. Tá? Então ele aqui retorna um session. Outro método também auxiliar, vou colocar aqui a descrição já, é um método que abre uma sessão. Tá? Então abre uma nova sessão no session factor. Tá? Retorna para a gente aqui um return, retorna para a gente um session. Então temos aqui o public static o session open session. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma verificação. Se o nosso session factor é igual a nulo, tá? A gente tem que fazer o quê? Tem que chamar aquele nosso build session factor para ele criar nossa sessão, né? Agora, se não, aí depois que ele criar, ele pode entrar aqui ou não, né? Independente se ele já tem criado ou não, importante que no final o nosso session factor dê um open session retornando uma nova sessão para a gente do Hibernate, caso a gente queira. Tá? Mais um método também super interessante de fazer é caso você precise obter a conexão que existe dentro do Hibernate, tá? Todo mundo sabe que o Hibernate ele encapsula o connection do Java SQL, tá? Agora, como que você consegue obter o objeto connection de dentro do Hibernate? É isso que a gente vai fazer. Pode ser útil, então a gente já vai deixar preparado caso você precise utilizar em algum projeto ou caso a gente venha utilizar aqui em nosso projeto, tá? Então vamos iniciar aqui o public static
connection do pacote java.sql. Então, vou escrever aqui um get connection provider, tá? Vamos colocar aqui um true SQL exception. Caso ele retorne alguma exceção, vamos lançar para cima aqui, tá? Não vamos tratar com try catch agora. E como que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem que dar um return, tá? Então a gente tem que fazer um cache primeiro do session factor implementor, tá? Session factory aqui do Hibernate, tá? A gente tem que fazer o que? Um cache do nosso objeto session factor, tá? E de dentro dele a gente consegue obter o get connection provider, que retorna aqui, ó, um objeto connection pra gente, ó. Tá vendo? Ponto. Deixa eu achar aqui. Ele já está retornando aqui pra gente, tá? Vamos ver o que está faltando. Está faltando um cache aqui ainda, né? Aqui, ó. Aí, agora conseguiu, tá? Então, fazendo o cache correto, a gente consegue aqui obter o connection pra gente, tá? Então, vamos colocar aqui a descrição. Return aqui um connection do SQL, tá? Colocar aqui a descrição, documentação sempre é importante. Tá? Então sempre é bom, às vezes a gente não sabe o que o método está fazendo, mas, por exemplo, aqui a gente consegue deduzir, né, que está retornando um get connection, né? É sempre importante ter a documentação aqui, para a gente saber o que o método está fazendo, tá? Mais um método aqui agora. Vamos ter aqui, nós vamos ter uma outra forma de capturar o connection, caso a gente necessite também. Só que a gente vai catar agora o nosso connection de dentro do Tomcat, tá? Então, o contexto do Tomcat ele vai trabalhar um data source para a gente. E a gente tem que conseguir capturar caso a gente venha utilizar, tá? A gente talvez nem vai utilizar no projeto, mas é sempre importante a gente saber como utilizar esse recurso e saber que ele existe, tá? O que eu vou fazer aqui, ele existe na documentação, lá naquele link que a gente acessou. Vocês podem adquirir mais detalhes lá naquela documentação do Tomcat, tá? Então, vamos colocar aqui o public static connection. Vou colocar aqui um get connection. Vamos lançar aqui uma exceção para cima. Vamos criar um método. Então vamos iniciar aqui o nosso contexto, um initial context do pacote javax.naming, tá? Então vamos criar aqui um context igual initial context, tá? Vamos pegar aqui o nosso data source do pacote javax.sql, colocar aqui um ds. Vai precisar aqui fazer um cast, tá? Data source. Nós teremos aqui context. Tá? Aqui a gente tem que passar o quê? O nosso nome, tá? Para ele conseguir
capturar esse nosso data source que está sendo executado no Tomcat, tá? Então a gente tem que usar esse lookup aqui, tá? E qual que a gente vai passar é aquele que a gente declarou lá em cima da nossa classe, que é esse endereço aqui, tá? E com isso a gente consegue pegar o nosso data source.getConnection lá, ó. GetConnection, a gente consegue retornar um objeto connection também. Tá? Vou colocar aqui a descrição. Beleza. Tá? Agora a gente vai pegar também agora o data source, o JNDI. Só que a gente vai pegar aqui agora de uma forma um pouquinho mais diferente, tá? A gente vai, em vez da gente pegar o nosso connect, a gente vai atribuir o retorno do método a um data source. Então a gente tem aqui duas formas de obter um connection, e se a gente precisar de um data source, justamente às vezes para fazer testes unitários ou então para alguma rotina no nosso sistema, é sempre importante a gente saber como fazer isso, tá? Então vamos pegar aqui o nosso data source agora. Get data source JNDI. Tá? É importante também a gente saber porque às vezes a gente precisa pegar alguma informação do data source ou do connection, então a gente tem que saber como resgatar ele do servidor, do JNDI, do data source e do Hibernate. Tá? Vou colocar aqui uma name exception. Então vamos lá, o initial context, vamos criar aqui um context igual ao new initial context, tá? E vamos colocar aqui um return. A gente tem que fazer um cache, tá? O data source. Temos aqui um context.lookup. E aqui vamos pegar aquela nossa variável. Ó, variável conexão útil, ponto, o atributo dela. Tá? Vou colocar aqui a descrição. Beleza, tá? Então aqui a gente tem, finalizando essa aula aqui, a criação do nosso Hibernate útil. Tá? Vamos só conferir aqui os import. Sempre confira os import, tá, pessoal? Porque o import errado vai fazer com que a nossa rotina não funcione. Conferir aqui. Aqui a gente já pode ir anotando aqui como se a gente quiser utilizar isso em alguma função, talvez em algum lugar do JSF, a gente não seria uma boa prática, tá? Mas se você quiser utilizar já para o JSF isso daqui, falar para o JSF que esse Hibernate útil é o mesmo para todos os usuários, é o mesmo para a aplicação inteira, então a gente pode pegar e já fazer aqui um application scope. Tá? Então, finalizando aqui essa aula, aqui não tem mais o que a gente fazer, já está criado todo o nosso nosso Hibernate útil. Tá? Então, vamos partir para a próxima aula agora.